Caminho a Cristo, edição comentada por Alejandro Bullion. Capítulo 2. A ponte sobre o abismo. Não consigo, simplesmente não consigo. Estou completamente perdido. O lamento de Jorge doía como uma apunhalada na sua carne. Ele tinha apenas 20 anos, mas pensava que havia chegado ao fundo do poço e que a única saída para o seu drama seria a morte. Ele era um miserável escravo das drogas. Seu caminho tinha sido repleto de amarguras e equívocos, de lutas e promessas não cumpridas, de decisões feitas de areia que o mar agitado da realidade arrastou para as profundezas do desespero. Você já se perguntou por que, mesmo decidindo ser fiel a Deus e seguir seus caminhos, não consegue alcançar seu objetivo? Já teve a sensação de ter dentro de você uma fera escondida que surge de vez em quando e acaba arrastando suas boas intenções ladeira abaixo? O que você pode fazer para ter uma vida vitoriosa? Como vencer as tendências obscuras do seu coração? Em primeiro lugar, você precisa saber que, por nós mesmos, é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Isso significa que não há remédio para nosso mal? Não no ponto de vista do inimigo. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Mas do ponto de vista divino, há sim esperança. Mesmo que você tenha descido às profundezas mais obscuras do pecado, mesmo que a lembrança do seu passado o atormente dia e noite, e apesar de seus frequentes fracassos e derrotas, nada está perdido se você clamar a Deus em busca de ajuda. Ele é a rocha eterna. Ele é Deus eterno e soberano. Mas, acima de tudo, ele é um pai amoroso que deseja salvá-lo. Isso é o que você verá no próximo capítulo. O ser humano foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos santos. Mas, por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que ele, por sua própria força, não mais conseguiria resistir ao poder do mal. Foi feito cativo por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não fosse a intervenção especial de Deus. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuía todos esses males à obra de Deus ao criar a humanidade. Antes de pecar, o ser humano mantinha uma alegre comunhão com aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses, capítulo 2, verso 3. Mas, depois do pecado, já não encontrava alegria na santidade e procurava esconder-se da presença de Deus. Essa ainda é a condição do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador. O espírito de amor altruísta que domina ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele seria uma nota dissonante na música celestial. Para ele, o céu seria um lugar de tortura e desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria.
Não é um decreto arbitrário de Deus que exclui os ímpios do céu. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória divina seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivessem de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Por nós mesmos, é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Jó, capítulo 14, verso 4. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos, capítulo 8, verso 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não têm poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que atue no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o ser humano passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes aptidões espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. O Salvador disse: se alguém não nascer de novo, a menos que receba um coração novo, novos desejos, propósitos e motivos, e passe a viver uma vida nova, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, verso 3. A ideia de que é preciso apenas desenvolver o bem que existe naturalmente dentro da pessoa é um engano fatal. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Jesus declarou: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. João, capítulo 3, verso 7. Está escrito acerca de Cristo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, verso 4. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 14. Não basta perceber o compassivo amor de Deus, enxergar a benevolência e a bondade paternal de seu caráter. Não basta discernir a sabedoria e a justiça de sua lei para ver que ela está alicerçada sobre o eterno princípio do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: concordo com a lei que é boa. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas em desespero, acrescentou com o coração amargurado, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos, capítulo 7, versos 16, 12 e 14. Ele anelava a pureza e a justiça, coisas que por si mesmo não tinham forças para alcançar, e clamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Esse é o clamor que vem de corações atribulados em todas as terras e em todas as épocas. Para todos existe apenas uma resposta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. São muitas as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade, deixando-a clara para as pessoas que desejam livrar-se do pesado fardo da culpa. Quando Jacó fugiu da casa de seu pai, depois de ter pecado enganando Esaú, ficou abatido pelo sentimento de culpa. Solitário e desterrado, separado de todos os seus queridos, o pensamento que lhe doía no coração acima de todos os demais
era o temor de que seu pecado o tivesse separado de Deus e fosse abandonado pelo céu. Com tristeza, deitou-se no chão para descansar. Ao redor havia somente as colinas. Acima, nada mais que as estrelas do céu. Enquanto dormia, uma luz incomum inundou sua vista. Subitamente, do lugar onde tinha se deitado, viu uma grande e misteriosa escada que parecia erguer-se até os portais do céu. Sobre eles, anjos de Deus subiam e desciam. Das gloriosas alturas, ouviu-se a voz divina numa mensagem de conforto e esperança. Dessa maneira é que foi revelado a Jacó aquilo que poderia suprir a necessidade e o desejo de seu coração, um Salvador. Com alegria e gratidão, ele viu a revelação da maneira pela qual ele, um pecador, poderia voltar à comunhão com Deus. A escada sobrenatural de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o ser humano. Cristo faz a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada, e a fonte de poder infinito. Essa é a mesma imagem que Cristo utilizou em sua conversa com Natanael, quando disse: "Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." João, capítulo 1, verso 51. Por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas de Deus. A terra ficou separada do céu. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre Deus e as pessoas. Mas, por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Cristo faz a conexão entre o ser humano decaído, fraco e desamparado e a fonte do poder infinito. Serão em vão os sonhos de progresso do homem, como também serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade se ela negligenciar a única fonte de esperança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17. Não existe verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para Deus é por intermédio de Cristo. Ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." João, capítulo 14, verso 6. O coração de Deus ama seus filhos com um amor mais forte do que a morte. Ao dar seu Filho, ele derramou sobre nós todo o céu em apenas uma dádiva: a vida e a morte e a intermediação do Salvador, o ministério dos anjos, a intercessão do Espírito Santo, a obra do Pai operando acima de tudo e por tudo, o incessante interesse dos seres celestiais. Tudo está sendo empregado em favor da redenção da humanidade. Contemplemos nosso precioso sacrifício que foi feito por nós. Esforcemo-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está dispensando para buscar os perdidos e levá-los de volta para a casa do Pai. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As grandiosas recompensas de fazer o bem, as alegrias do céu, a companhia dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. Não seria tudo isso um grande incentivo para que desejássemos consagrar nosso coração em amorável serviço ao nosso Criador e Redentor? Por outro lado, os julgamentos de Deus pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação de nosso caráter e a destruição final são apresentados na palavra de Deus para nos alertar contra o serviço de Satanás. Não deveríamos, então, ter em grande consideração a misericórdia de Deus? O que mais poderia ele fazer? Busquemos, pois,
relacionarmos com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Utilizemos os meios que nos foram dados para que sejamos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores e à harmonia e comunhão com o Pai e o Filho. Coerentes e vitoriosos. O problema fundamental do ser humano é que, desde a entrada do pecado, viemos ao mundo separados de Deus e com inclinação para o mal. Carregamos em nosso ser a natureza pecaminosa que deseja apenas se afastar de Deus. Originalmente não era assim. Como lemos, o ser humano era perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos santos. Mas, por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Hoje, a pobre criatura humana é egoísta e busca apenas os próprios caminhos. O contraditório é que os caminhos escolhidos só lhe causam sofrimento, prejudicam-na e conduzem à morte. Essa ainda é a condição do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus. Não demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O drama de muitos cristãos é que um dia conheceram a palavra de Deus e decidiram andar em seus caminhos. No entanto, por mais que se esforcem, não conseguem. Eles se descobrem incoerentes porque a mente lhes diz uma coisa e o corpo busca algo muito diferente. Os anos passam, a vida na igreja se torna uma rotina e em pouco tempo o bom cristão cai na mediocridade conformista ou no desespero por não alcançar as expectativas divinas. Pessoas assim ignoram que, por nós mesmos, é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Preste atenção na expressão: nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Há algumas semanas, uma pessoa bem intencionada me disse: Pastor, não entendo o que está acontecendo comigo. Eu me esforço para seguir os caminhos de Deus, mudei minha dieta, acordo cedo, luto, tento controlar meus impulsos, mas não consigo alcançar nada de positivo. O que essa pessoa ignora é que a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não têm poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É sábio compreender que qualquer iniciativa boa tem seu lugar na vida do cristão, mas não para isso. O que é isso? Mudar o coração e purificar as fontes da vida. Para isso, é preciso que haja um poder que atue no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o ser humano passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes aptidões espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Esse era o drama de Nicodemos. Ele conhecia a doutrina na teoria. Era um bom membro de igreja. Exteriormente fazia tudo o que se esperava dele, mas quando estava sozinho, sabia que sua vida espiritual era de fachada. Ele não estava feliz com essa situação. Era um homem sincero e desejava coerência em sua vida. Claro, ele ainda não havia sido convertido. Por isso, Jesus disse que era necessário nascer de novo. Esse também era o drama de Paulo, que conhecia a teoria, mas precisava do poder que vem do alto. Jacó é outro exemplo. Ele teve de ficar sozinho, longe da família e dos amigos para chegar à conclusão de que precisava nascer de novo e ser convertido. Você deseja ter uma vida coerente e vitoriosa? O primeiro passo é nascer de novo. Somente Cristo pode realizar esse milagre em sua vida. Ajoelhe-se e suplique seu poder renovador.
minha decisão. Após ler este capítulo, compreendo que, enquanto eu carregar em meu corpo a natureza pecaminosa com a qual nasci, jamais poderei mudar de vida. Eu preciso do poder que vem de Jesus e, por isso, o aceito como Senhor e Salvador.